Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira, um bom início de semana para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando o nosso encontro do Evangelho diário. Então, eu desejo a todos um dia abençoado e que todos nós possamos, ao final da nossa reflexão, carregar em nosso coração as palavras de esclarecimento que a nossa alma mais necessita. Meus amados irmãos, mais um dia se inicia, mais uma semana começa em nossas vidas. Mais um amanhecer em que Deus está depositando em nossas mãos a confiança para servirmos em nome dEle. Em que Deus está depositando em nossas mãos as horas para fazermos o bem. Hoje, todos nós podemos construir um dia, construir uma nova semana, diferente da anterior, diferente de tudo aquilo que não nos agradou na semana anterior. Todos nós podemos despertar o nosso olhar, despertar o nosso coração para as mudanças no caminho do bem. Por isso, hoje, vamos agradecer ao nosso amado Pai pela chance que Ele está depositando em nossas mãos, pela confiança dEle e pela permissão que Ele nos concedeu de estarmos aqui reencarnados. A reencarnação, dentre tantas as definições que podemos dar a ela, nós podemos dizer que a reencarnação é um presente de Deus para nós. Um presente para estarmos aqui e fazermos diferentes da última existência. Que possamos aproveitar esse presente divino, que é a vida. Meus amados irmãos, são com essas palavras em nosso coração que eu convido a todos para hoje continuarmos aqui esta história belíssima do livro Boa Nova. Meus amados irmãos, nós estamos passando capítulo a capítulo deste livro e hoje nós chegamos no capítulo 10. Lembrando que cada capítulo é composto de uma história, vivenciada sobretudo por Jesus. Só que, de alguma forma ou de outra, eu sinto particularmente que essas histórias estão unidas, elas estão entrelaçadas. Então, hoje, no capítulo 10, nós vamos conversar aqui, abrir o nosso coração para falar sobre perdão. Pensemos em algo. Quando nós refletimos sobre o perdoar, muitas ideias passam em nossa mente. Sobretudo que temos que ir até a pessoa, pedir desculpas, pedir perdão, ou que para perdoar temos que aguardar a pessoa vir até a gente e nos pedir perdão pelo que ela nos fez. Só que nem sempre o perdão verdadeiro é dessa forma. E Jesus nos ensinará isso neste capítulo essa semana. Lembremos aqui que após ele se despedir de Simão o Zelote, ele segue a tua viagem a pé. E Humberto de Campos nos diz que as primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos foram em torno do lago. Eles haviam alcançado inolvidáveis triunfos. Eram doentes, atribulados que
agradeciam um alívio buscado ansiosamente. Eram trabalhadores humildes que se enchiam das santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Todos aqueles que estavam doentes do corpo e da alma, todos aqueles que buscavam a Jesus e recebiam as bênçãos, eram eternamente gratos a Ele. Só que isso era uma parcela das pessoas que estavam ali, buscavam a Jesus e retornavam para o agradecer e o seguiam e amavam a Jesus pelo bem que haviam recebido. Uma parcela das pessoas assim conduzia a vida com Jesus. Só que tinha uma outra parcela que não aceitava de jeito nenhum o bem que o Cristo fazia. Se tínhamos de um lado aquelas pessoas que amavam a Jesus, nós também tínhamos do outro aqueles que, infelizmente, faziam de tudo para derrubar o Cristo. Nesse período aqui, meus irmãos, Jesus, ele irá fazer uma viagem, caminhando-se para Nazaré. E entre esse grupo que adorava ele, tinha algumas pessoas ali que de alguma forma estavam tentando criar burburinhos para afastar Jesus. Chamavam ele de feiticeiro. Começaram a chamar Jesus de mentiroso, de falso profeta. Diziam que as palavras do Cristo nada tinham de verdade, que Jesus era um enganador. Era isso que essas pessoas falavam. E Jesus, durante todo esse percurso, ouvindo críticas, mentiras em seu nome, xingamentos, Jesus mantinha-se em silêncio. Ele nada respondia em palavras. Tinha um grupo em específico, meus irmãos, que era justamente os judeus rigoristas. E eles achavam que Jesus, ele era contra Moisés. E por isso que Jesus estava errado. Só que nós sabemos já hoje em dia, com a doutrina espírita, que não tem isso. Que cada um teve o seu espaço. A primeira revelação, que foi Moisés, a segunda, o Cristo, e a terceira, a doutrina espírita, se complementam. Não é um contra o outro. O mundo tem um pouco disso, não é? De colocar uma pessoa contra a outra. Que se um fizer a mesma tarefa que o outro, ou algo parecido, nossa, mas é porque um tem que ser contra o outro, eles não podem se ajudar, eles não podem ser amigos, não podem se apoiar. O mundo, infelizmente, ainda hoje, prefere colocar pessoas contra pessoas, criar atritos e competições, ao invés de colaborar, ao invés de se ajudarem. E eles achavam que Jesus estava ali para competir de alguma forma com Moisés, que isso estava errado. Lembrando que, assim, entre Jesus e Moisés são milhares de anos. Se não me engano, por volta aí de 1.400 anos de diferença de um para o outro. Quando Moisés veio e depois a chegada de Jesus. E mesmo assim, os judeus rigoristas achavam que Jesus estava tentando ir contra as leis de Moisés. Mas eles achavam isso porque Jesus chegou atualizando, digamos assim, tudo que era falado. Jesus chegou dando aquele toque de amor, de compaixão, que não se enxergava nas leis de Moisés, na verdade. Jesus veio trazer o olhar para o próximo, o amor ao próximo, sobretudo.
esse olhar de cooperação. E isso incomodava muito as pessoas. Então, enquanto Jesus estava nessa viagem, lá na história, em Nazaré, indo para Nazaré, chegando ali, foi juntando uma multidão que só xingava a Jesus. Só xingava, só humilhava o Cristo. Então, até Humberto de Campos coloca que exatamente essa viagem de Jesus, ela foi marcada por grandes dificuldades. E eu fiquei pensando exatamente sobre isso, porque se o Cristo enfrentou grandes dificuldades na vida terrena, por que nós não enfrentaríamos? Se Jesus passou por humilhações, calúnia, se Jesus aguentou tudo o que foi falado contra ele, tudo que foi dito, todas as mentiras, por que nós passaríamos isentos, talvez, dessas provações aqui na Terra? Olha o que Jesus enfrentou. E ele é um espírito perfeito. Nós, imperfeitos, não iríamos passar por isso? Às vezes acontece uma situação de uma calúnia em nossa vida. Às vezes acontece atritos, sabe, com pessoas próximas. Às vezes começam a inventar mentiras em nosso nome. E ficamos revoltados, dizendo: mas que injustiça é essa, Deus? Mas que injustiça é essa que está acontecendo em meu nome? Só que com a revolta no fundo, com raiva, indignados disso estar acontecendo conosco. Só que, se Jesus passou por tudo isso, por que estaríamos isentos dessas provações morais? Imperfeitos que somos. Então, o Cristo, meus irmãos, ele recebendo tudo quanto é tipo de palavra para desmoralizá-lo, permanece em silêncio. E é nesse momento na história que Jesus começa a enfrentar os inimigos gratuitos. E é exatamente essa palavra que é colocada no capítulo de hoje para nós: inimigos gratuitos. Porque nós sabemos, com o esclarecimento da doutrina espírita, que existem os inimigos desencarnados para conosco, ou seja, aqueles inimigos que de alguma forma nós temos aí laços de outras existências, em que um muito odiou o outro, em que um muito fez mal ao outro, e aí nós reencarnamos, muitas vezes eles continuam no plano espiritual, mas ficam ali, tentando nos fazer mal. Mas isso acontece porque temos laços de inimizades com eles de outras existências. Só que da mesma forma, pode acontecer de também termos adversários na mesma existência. Pessoas que por algum motivo houve um atrito entre nós. Irmãos nossos de caminhada, que por algum motivo, e cada um de nós pode ter o seu, criou-se um laço de inimizade, um laço de adversidade. Então, teve um motivo para isso acontecer. Ou a gente fez algo para essa pessoa, ou essa pessoa fez algo para a gente e a gente ainda não trabalhou o perdão no nosso coração. Temos que trabalhar. Pois é, teve um motivo. Então, pensemos. Nossa, todos esses adversários, toda essa situação tem um motivo. Os desencarnados, os encarnados, houve alguma coisa. Então, da onde surge esse termo inimigo gratuito? Bom, existe também os inimigos, os adversários gratuitos, que são aqueles que a gente não tem laço nenhum com eles de inimizade, mas eles têm ódio de nós. São aqueles, meus irmãos, que o simples fato de estarmos fazendo bem,
das vezes a gente fazer alguma coisa boa, das vezes a gente crescer na vida, só isso já os incomoda. A gente não tem nenhuma ligação na vida presente às vezes, a gente não tem nenhuma ligação na vida passada, mas de alguma forma a nossa jornada incomoda eles, porque foi isso que aconteceu com Jesus. O Cristo não fez nada para aquelas pessoas, nada de mal, jamais fez. E essas pessoas, esse grupo, odiava Jesus. Inimigos gratuitos. Tem até uma história que brevemente eu gosto muito de relembrar ela de uma das obras de André Luiz, em que um grupo de espíritos dedicados a cuidar de pessoas aqui na Terra, de ajudar e amparar, estavam sofrendo perseguições de outros espíritos pelo bem que estavam fazendo. E essas irmãs de caridade espiritual vão até ao espírito benfeitor pedir ajuda, a dizer: olha, nós estamos aqui fazendo bem, estamos fazendo o nosso trabalho no bem, e tem espíritos que estão aí gratuitamente nos perseguindo. Inimigos gratuitos. Nós não fizemos nada para eles, a gente não fez nada que os prejudicou para nos odiarem dessa forma. Mas eles estão nos perseguindo e atrapalhando aqui o nosso serviço no bem. O que fazemos? O que fazemos diante dos inimigos gratuitos? O que fazemos diante do ódio gratuito? O que fazer, o que falar, como se comportar diante daquelas pessoas que nos odeiam, mas a gente não fez nada. Pois é, nesta história de André Luiz, o benfeitor espiritual diz para elas: lembrai do ensinamento de Jesus. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Bendizei os que vos maldizem. E ele diz apenas isso. E é exatamente essa também a essência do ensino do Cristo aqui nesse momento da história. Quando todos estão ali desmoralizando ele, inimigos gratuitos, Jesus mantém o silêncio. O silêncio também é uma forma de perdão em muitos momentos. Jesus estava perdoando todos aqueles que estavam desmoralizando ele gratuitamente, pois não sabiam o que estavam fazendo. Diante daqueles que nos desmoralizam, inventam mentiras em nosso nome, diante daquelas pessoas que gostam de gerar burburinhos e maldade nos envolvendo, e tudo isso de forma gratuita, porque infelizmente ainda existem espíritos, irmãos nossos, que gostam de ver o outro cair. Então, diante desses, façamos o que Jesus ensina: silêncio. Não adianta discutir. Para que ferir o outro com palavras? Esse não é o coração cristão. Silêncio e oração. Oração para aqueles que nos perseguem gratuitamente. Oração para aqueles que nos odeiam gratuitamente. Oração. Porque uma oração é capaz de tocar um coração e aliviá-lo de toda a raiva. Oremos por eles sempre. E vamos viver o que Jesus diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Só que tem um detalhe em tudo isso na história: 2 apóstolos, 2 não, até mais deles, não estavam seguindo esses ensinos do Cristo. Eles se revoltam e começam a discutir, a brigar com todas essas pessoas que ali estavam. Amanhã, na terça-feira, eu convido a todos para juntos nós sabermos quem são esses apóstolos, o que eles falaram
e como Jesus vai, na verdade, reagir diante dessa situação. Hoje eu deixo aqui para todos nós esse trecho da história, que possamos levá-la em nosso coração. Eu desejo uma excelente segunda-feira, uma excelente semana com a paz de Jesus. Meus amados irmãos, fiquemos em paz com esta mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.